Boa tarde, senhores jornalistas. Hoje tivemos a ronda número 93. Nesta ronda, tratamos das matérias que têm a ver com enquadramento e integração e também aprofundamos as matérias contidas no relatório apresentado para a nossa equipa de peritos militares. E nesse relatório também trazia um dos assuntos que tem a ver com o fim do prazo da EMOSHI, e nós remetemos mais uma vez para o peritos militares para nos trazer a proposta concreta. E além deste assunto também que tratamos, tivemos a ocasião de tratar o assunto do terceiro ponto, que tem a ver com a matéria da dispersação das instituições do Estado. E neste trabalho verificamos que o trabalho realizado pelo grupo que nós criamos na semana passada é um trabalho razoável, embora falte alguns aspectos por completar, e neste caso nós devolvemos ao grupo para harmonizar os aspectos em falta, de modo que nas próximas sessões possamos decidir sobre a matéria. Mas queremos realçar mais uma vez que o ambiente de trabalho de hoje foi salutar, foi um ambiente bom, e gostaríamos de continuar com este ambiente com vista a garantir que o nosso trabalho possa ter sucessos em nome da paz e em nome da estabilidade do nosso país. São mais ou menos esses assuntos que nós tratamos e esperamos que nas próximas semanas ou nos próximos dias possamos avançar de forma significativa em relação à questão de enquadramento e integração, e também possamos avançar de forma significativa no ponto 3 da agenda, que tem a ver com a dispersação das instituições do Estado. Mais ou menos são essas questões que tratamos. Obrigado. Talvez não tenha sido bem entendido. Estamos a dizer, esperemos que nas próximas semanas ou nos próximos dias possamos avançar. Mas relativamente ao enquadramento e integração, ainda não conseguimos passos significativos, mas esperemos que nos próximos dias possamos avançar nesse sentido. E nós dissemos que, relativamente ao prazo da EMOSHI previsto para o seu término no dia 23 deste mês, nós mandamos mais uma vez as nossas equipas de peritos para analisar esta matéria e trazer uma proposta concreta como vamos avançar. E relativamente a outras questões, nós dissemos que foi apresentado um documento através do grupo criado, constituído no nosso lado do Dr. Namborete, lado do governo por Dr. Abdurrahman, e no lado da mediação por Dr. Chembeze. E esperemos que eles possam harmonizar os aspectos em falta para nos permitir que nas próximas rondas possamos, de fato, avançar. Ainda não avançamos. E dissemos também que o ambiente de trabalho foi bom e gostaríamos que continuasse assim para permitir, de facto, que nos próximos dias possamos ter avanços significativos. Obrigado. De acordo com a informação que recebemos dos nossos peritos militares, que saudaram o trabalho da EMOSHI, como se sabe, a primeira missão que a EMOSHI devia realizar, ou que está a realizar, é garantir a cessação das hostilidades militares. É do nosso conhecimento e do povo moçambicano que nunca houve situações de troca de tiros. Significa, essa parte eles garantiram, essa missão cumpriram. O que falta são fases subsequentes. Neste caso, que é a fase de integração e enquadramento, bem como a fase de inserção social. Bom, para a sessão de hoje não tratamos esta matéria, mas esperemos que possa ser resolvido da melhor forma. Obrigado. Os irmãos se encontram meio caminho andado para o sucesso. E, por outro lado, também ouvimos o presidente da RENAM manifestando de forma insistente de que ficou satisfeito por se encontrar com o presidente da República de Moçambique, Filipe Jacinto Nyusi, e mesmo nas entrelinhas ficamos com sinais de que estão criadas as condições para a abertura de espaço
tomada de posse, eventualmente, dos deputados da RENAMO. Hoje, em sede de diálogo, vimos o relatório dos peritos militares, o trabalho realizado pela EMOSM é salutar, os passos determinantes que inerentes à integração das forças residuais nas Forças Armadas e na Polícia da República de Moçambique não teve progressos pelo facto de, se quisermos ser realistas, os únicos elementos residuais da RENAMO que nós conhecemos são os 35 peritos militares da RENAMO que integram a EMOSM. Demos instruções da nossa parte que, em relação a esses que nós conhecemos, a qualquer altura já podem ser integrados. Havendo mais gente, o governo está disponível para ter a relação nominal das suas patentes para efeitos de integração. E demos também instruções à equipe de peritos militares para rever o calendário, porque faltam 14 dias para terminar a missão da EMOSM. Nesse sentido, durante os próximos 14 dias, queremos saber exatamente o que é que vamos fazer do que estava programado nos 135 dias. Em função disso, tomaremos as decisões pertinentes sobre como é que vamos prosseguir com o trabalho de integração ou do cumprimento do acordo de cessação das hostilidades militares. Em relação ao segundo ponto, já existe, como nos referimos na semana passada, uma equipe de trabalho que trabalhou um documento. Essa equipe integra um representante do governo, um representante da RENAMO e um representante dos observadores nacionais. Realizaram o seu trabalho, hoje apresentaram, houve consenso na generalidade, de parte a parte não há, digamos, reservas em relação ao produto que seria ou que será a declaração de princípios sobre a despartidarização da administração pública. Contudo, a RENAMO apareceu com novos elementos que pretende ver inseridas no documento, ao que nós dissemos que foi pena não ter feito chegar esses elementos através do seu membro integrante na equipe de trabalho. Contudo, remetemos a mesma equipe de trabalho para avaliar as formas de inserção, aquilo que pode ser inserido ou não no instrumento que, se não tivessem sido estes novos elementos, hoje já declararíamos os princípios e este ponto ficava fechado, entrávamos já no quarto e último ponto sobre as questões económicas. Se ainda está a ser trabalhado, eu gostaria de pedir a sua benevolência para deixar que as partes concluam o seu trabalho, para que só depois disso possamos partilhar. Qualquer pronunciamento antecipado poderá viciar, provocar influências no documento que pretendemos que seja de consenso das partes. O ponto é que nós precisamos de fazer a integração das forças residuais da RENAMO. Integram-se pessoas com cabeça, tronco e membro, com as suas habilidades. A RENAMO tem estado a furtar-se de entregar as listas. A única lista de pessoas que nós conhecemos são os 135 que integram a EMOSM. No entender do governo, é um ponto de partida, mas certamente que caberá a RENAMO decidir se pretende ou não que essas pessoas sejam integradas. A resposta que eu dei há bocado ao seu colega é válida também para estes. São produtos que vão ser inseridos. Aquilo que vamos apresentar neste diálogo, vamos apresentar os aspectos de consenso.
Os aspectos que ainda não estão consensualizados, não creio que seja salutar estarmos aqui a trazer debate público. Não, houve avanços pelo facto de termos acordado com o produto inicial da declaração da cessação das hostilidades. Há novos elementos apresentados pela RENAMO que aceitamos que sejam trabalhados para, eventualmente, poderem ser incluídos. Em relação à questão militar, avançamos com a ideia de olhar o que é que se pode fazer nos próximos 14 dias e, em função disso, tomaremos as decisões necessárias para que o acordo de cessação de hostilidades seja uma realidade na nossa bela pátria amada, Moçambique. É um assunto equacionado pelo facto de que os observadores militares, 70 observadores são peritos moçambicanos, dos quais 35 são das Forças Armadas, são as Forças de Defesa e Segurança, e 35 são da RENAMO. Na sede só existiam 2. O exercício que nós dissemos à MOSM é de que trazer para a sede pessoas que, em certa medida, estariam numa situação de alguma ociosidade a nível das 4 subequipes para reforçar o comando central de acordo com as necessidades que tem e fazer o ajustamento para a realização do trabalho nas 4 unidades. Portanto, isso foi acatado pela EMOSM e já não é ponto de discussão. O governo é pelo diálogo, o diálogo construtivo, e tudo será feito para que deste diálogo, neste contexto específico, traga paz para Moçambique, uma paz duradoura. Esse compromisso continua a prioridade do governo. Veremos como tratar das questões que temos ainda que tratar no contexto da implementação de acordo, com ou sem presença de observadores militares. Afinal de contas, ao longo destes anos se desenvolveu algum tipo de confiança e cabe a nós, moçambicanos, determinarmos o que é que queremos de facto para o nosso país. Os acordos de cessação de hostilidades prevêem prorrogação, se for o caso. Portanto, a previsão no dispositivo legal dá espaço a que o governo possa tomar as decisões mais adequadas para a implementação do acordo. Muito boa vontade, gente profissional, gente interessada em contribuir para uma paz duradoura no nosso país. Portanto, é positivo e estou convencido que, se dermos o passo essencial de integração, eles farão com o profissionalismo que têm manifestado até agora. Basta dizer que, não obstante a falta de sustentabilidade de algumas reclamações, supostas reclamações por parte da RENAMO de violação do acordo, eles fizeram seu terreno, produziram um relatório de que não há evidências, não é? Portanto, é um nível de profissionalismo muito, muito bom, aprendemos muito com eles. Olá, muito boa noite. Bem-vindos a mais uma edição do Noite Informativa.
48 horas depois, Filipe Nyusi e Afonso Dhlakama voltarão a reunir-se esta segunda-feira para terminar as conversações iniciadas no sábado passado. Os dois líderes decidiram que a Renamo deverá submeter à Assembleia da República um anteprojeto de lei sobre as províncias autónomas e, por isso, os seus deputados deverão tomar posse brevemente. Acompanhe. O encontro desta segunda-feira iniciou às 11h30 da manhã, na ausência da imprensa, que só teve conhecimento quando o mesmo já estava a decorrer. Durante 2h30, Afonso Dhlakama e Filipe Nyusi estiveram reunidos a sós e os respectivos conselheiros só foram chamados a se juntar à conversa nos últimos 30 minutos. No final, lado a lado, os dois dirigentes disseram à imprensa do que estiveram a falar. E estamos a falar da região autónoma, aquilo que temos vindo a falar para a Renamo como reivindicação, e queremos que isto seja aceito e entre em vigor com urgência. E o presidente entendeu, de facto, e a Renamo tem que apresentar um anteprojeto, portanto, que será submetido à Assembleia da República, mas num compromisso que as bancadas terão que levar a sério. Não será um anteprojeto normal e que um partido da oposição submete e a bancada maioritária e depois chumbar, porque isto pode criar e complicar a situação. Afonso Dhlakama diz esperar que o referido anteprojeto seja aprovado pela Assembleia da República, caso contrário, deixa uma ameaça. Se o governo nos enganar, nós vamos metermos o projeto, eles ali a usar a maioria, quererem brincar, as consequências serão para o presidente, porque ele não vai poder governar bem. Aquela gente, multidão que vocês veem, vão fazer manifestação. Mesmo mandar matar, o governo vai cair. Eu não quero ver o meu irmão a cair. Afonso Dhlakama diz ter pedido ao chefe de Estado para se acelerar a implementação do acordo de cessação de hostilidades e o desmantelamento das posições das Forças Armadas criadas após o entendimento com o governo em setembro. E prometeu fazer algo, portanto, embora tenha sido assinado com outro presidente, e ele é que passou a ser comandante em chefe, que deve implementar a dívida do outro. O acordo diz que, naquela altura que nós assinamos, ninguém podia movimentar tropas. A Renamo nas suas bases e as Forças Armadas nos seus quartéis. Quem conhece Canchiche, um posto administrativo de Maringo, já há 2 posições, Senga-Senga, aqui na minha terra em Muxumbe, já há mais posições, aqui mesmo já colocaram mais posições, aqui em Massinga, em Nhambane. Agora ninguém está a dizer que o governo está a violar. No dia em que um da Renamo andar um bocadinho, todos vão escrever nas primeiras páginas, tudo a gritar. Isto é mau, porque nós não somos escravos neste país. Já o presidente da República, Filipe Nyusi, disse que as conversações estão a decorrer sem pré-condições e reiterou que a Renamo vai apresentar as suas propostas à apreciação do Parlamento. O que tenho a dizer aos moçambicanos é: continuamos irmãos, estávamos sempre a dizer que o diálogo é falando que as pessoas se entendem, é compreendendo as sensibilidades e as preocupações. Dirigir, afinal, é resolver problemas. E para se resolver o problema é preciso compreender se o problema existe. Neste caso, estamos engajados para que o país continue em paz. As nossas conversas não têm tido precondições, colocam-se as questões, corremos dentro do trilho, que é isso dentro da nossa lei, e a razão pelo qual o presidente da Renamo disse que a Assembleia será o ponto ou o local que vai decidir as vontades do povo. E neste caso, a Renamo vai submeter um projeto que deve representar algumas vontades. Se essas vontades forem do povo, vão ser discutidas. E é por isso mesmo que dizia a nós que vão tomar posse os deputados, e somos guardiãos da Constituição, tudo vamos fazer para não sairmos do trilho que é a Constituição da República. Muito obrigado. E ainda hoje, Filipe Nyusi reuniu-se com o presidente do Movimento Democrático de Moçambique, David Simango, na presidência da República.
O encontro entre Filipe Nyusi e David Simango teve lugar na presidência da República. O líder do MDM diz que apresentou ao chefe de Estado a sua preocupação em relação à intolerância política e as suas ideias para a inclusão política, social e econômica dos moçambicanos. Estivemos esta tarde com o chefe de Estado, ouvimos a parte introdutória do chefe de Estado de como é que ele desenhou o novo governo para essa legislatura, as razões da composição dos vários ministérios, a filosofia que ele pretende levar para criar uma certa dinâmica dentro da sua legitimidade como chefe de Estado, e nós também acompanhamos também os últimos desenvolvimentos que estão a acontecer no nosso país, sobretudo o compromisso como nós moçambicanos temos para com a paz. A paz para que, de fato, todos nós possamos, em liberdade, em estabilidade, construir uma nação cada vez mais sólida. David Simango diz ainda que a bancada parlamentar do seu partido vai receber o anteprojeto sobre regiões autónomas a ser apresentado pela Renamo. Bom, nós continuamos fiéis à nossa palavra, fiéis aos princípios e à ética de Estado. Portanto, nós entendemos de que qualquer processo que possa aparecer como proposta passa necessariamente por um debate. Nós estamos abertos para receber isto na Assembleia da República, debatermos os assuntos e, naturalmente, ouvirmos os moçambicanos se esse, de fato, é o desejo dos moçambicanos, pode ser na base de um referendo e permitir que, de fato, aquilo que são as emendas necessárias à nossa Constituição possam ter lugar, desde que isso seja à vontade da maioria dos moçambicanos. Já o conselheiro do chefe de Estado, António Gaspar, garantiu que o mesmo ficou satisfeito com o encontro com David Simango e acolheu as questões por si apresentadas. O Presidente da República tomou nota de todas as preocupações do MDM, sobretudo as contribuições que abrangem, digamos, todas as áreas da vida política, econômica e social do país. O Sr. Presidente também colocou-se à disposição do MDM e sempre que notar que há questões de interesse nacional que peça encontro no sentido de juntos debater e encontrar soluções para os problemas de momento. Refere-se que David Simango e seu partido ficaram em terceiro lugar nas eleições de 15 de outubro passado e também não reconhecem os resultados do escrutínio. No entanto, decidiram respeitar o acórdão do Conselho Constitucional. E porque este é o assunto do momento, está a dominar os órgãos de comunicação social, tanto a nível nacional quanto internacional, temos hoje dois jornalistas que vão falar sobre o assunto. São eles Fernando Gonçalves, muito boa noite, bem-vindo à Noite Informativa, e também a Rogério Stoy, boa noite e bem-vindo. Acabamos de ver que o Presidente da República e o líder da Renamo encontraram-se hoje e é pela segunda vez em 2 dias para discutir questões relativas à consolidação do clima de paz e estabilidade em Moçambique. Como é que vocês veem estes encontros depois de várias semanas de uma tensão política e que quase atingiu o ponto extremo? Começo por si, Fernando. Bem, obrigado, boa noite. Bom, eu penso que é muito importante que o chefe de Estado tenha tomado a iniciativa de convidar primeiro o presidente da Renamo, o Sr. Afonso Dhlakama, que é um ator muito importante no processo político nacional. Ele tem 89 deputados, tem 1.800.000 eleitores que votaram no seu partido, portanto é uma força extremamente importante no nosso processo político. E também o encontro com o presidente do MDM, o Sr. David Simango, faz parte daquilo que o presidente Nyusi disse no seu discurso inaugural no dia 15 de janeiro, não é? Em que disse que a sua governação pautaria pela inclusão e pelo diálogo. Portanto, são os princípios que orientam a sua governação e ele está, neste momento, a pôr esses princípios em prática e penso que isso é muito importante.
Rogério, como é que vê estes encontros? De fato, Filipe Nhosse está a cumprir com aquilo que foi o seu discurso inaugural? Muito obrigado. O discurso inaugural do Presidente Nhosse levou muita fasquia do ponto de vista de criar uma janela de esperança. Se olharmos a tensão política e todos os acontecimentos que antecederam este envolvimento da Renamo em situações muito complicadas neste país. O discurso do Presidente, na sua tomada de posse, de facto, levou muita fasquia. A pergunta que as pessoas faziam é muito bom demais, vamos esperar para ver. Okay. E eu penso que estes encontros são a materialização dessa janela de esperança e que abrem outras janelas de esperança. Okay. Esta questão que ele falou, portanto, o Presidente Nhosse, que estaria aberto para resolver as coisas por via de diálogo, de um processo em que ele iria falar com todos. Há uma frase que ele dizia para que irmãos não se matem uns aos outros. Eu penso que esses são os primeiros passos que materializam esta janela de esperança. Como princípio, é muito bom. Okay. Fernando, um dos aspectos de realce do encontro de hoje foi a decisão de que Renamo devia submeter ao Parlamento o anteprojeto para a criação das regiões autónomas, que vinha sendo a principal reivindicação nos últimos dias, depois de ter falhado o governo de gestão. O fato do Presidente da República ter aceito este procedimento, será que é um reconhecimento, de alguma forma, do governo legitimar aquilo que são as pretensões da Afonso Dhlakama em função aos resultados das eleições? Não, penso que não é uma questão de legitimar aquilo que são as pretensões ou aquilo que são as reivindicações da Renamo. Eu penso que há um problema que foi colocado ao Presidente da República. Okay. E ele tomou a iniciativa de pedir à Renamo para que a Renamo apresente as suas propostas por escrito na forma de uma proposta de anteprojeto de lei que vai ser submetida à Assembleia da República. Agora, há aqui duas questões que eu ainda não percebi muito bem o que é que realmente se pretende. Há aqui duas questões que são distintas. Sim. Uma é a lei ser modificada de modo a consagrar o princípio de que o partido que obtém maioria numa determinada província, portanto, pode governar essa província. Estamos a falar da alteração da Constituição da República. Pode, sim, implicaria alguma alteração da Constituição da República, mas não interfere com o princípio da unicidade e da indivisibilidade do Estado, não é? Sim. Essa é uma parte. A segunda parte, que é outra, que é completamente distinta da outra, é a consagração das chamadas regiões autónomas. Okay. Aqui o que importa perceber é como é que essas regiões autónomas serão consagradas ao nível da Constituição. Porque não pode ser, com base nos resultados das eleições, que devem existir regiões autónomas, porque essas regiões autónomas, em princípio, devem ser entidades fixas. Agora, isto vai necessariamente implicar alguma alteração naquilo que é a organização do Estado. E penso que quando se trata de questões que tocam com a organização do Estado, espero que isto não esteja errado, não basta a boa vontade dos 250 deputados da Assembleia da República. Okay. Esse processo tem que ser sujeito a um plebiscito, que é um referendo, onde o povo moçambicano tem que tomar a sua decisão sobre essa matéria. Portanto, eu não estou ainda muito claro sobre aquilo que de facto se pretende fazer nas regiões autónomas. Rogério, uma vez que a Constituição não prevê a existência de regiões autónomas, que base legal é que se pode usar para a criação das mesmas? É assim, eu penso que antes de nós discutirmos, e vai ser fundamental à frente, a jusante do problema, se vai haver referendo, se não vai haver referendo, e os juristas melhor do que nós poderão referir isso. Há um debate importante que é preciso aflorar.
Ok. Nós dizemos que, eu digo que o encontro é uma janela de esperança porque ele mostra não só a disponibilidade, mas o cometimento do presidente Nunes para resolver as coisas por via de diálogo. Isso ele já mostrou em menos de 30 dias com os encontros, 2 dias seguidos de encontro com o presidente, com o líder da Renamo e um com David Simão. O que me preocupa a mim, e eu acho que isso vai ser muito importante, é que este princípio de debate não assuma a fórmula de Joaquim Chissano. Portanto, não assuma a fórmula que decorreu na Joaquim Chissano, nomeadamente quando foi das alterações da lei eleitoral, das questões de paridade, que, dada a urgência, pode ter criado um precedente, nomeadamente o facto de que criou-se um fórum à margem de todos os fóruns instituídos pelas leis que as conhecemos, por razões que eram imperativas. Quando esse assunto foi à Assembleia da República, sim, foi para chancelar. Quando eu ouço as declarações do líder da Renamo, a dizer que espera que, quando este assunto chegar na Assembleia da República, a maioria não vote contra, eu fico com a sensação de que este precedente que foi criado pode estar subjacente na mente e nas declarações do presidente da Renamo, de que o entendimento, nem que seja tácito, implícito, informal, que ele possa estar a estabelecer com o presidente da República, signifique que crie uma expectativa de que o presidente da República vai ordenar por via das instituições a que ele está inserido, do Estado ou do partido a que ele pertence, chegado lá, tem que ser aprovado. Então, quer dizer, o fato de haver este encontro entre o Presidente da República e Afonso da Gama não significa necessariamente que o Parlamento vai aprovar um anteprojeto? Eu tenho receio que a forma que aconteceu, que foi encontrada, ad hoc, de aprovar as coisas fora do Parlamento e o Parlamento ser apenas uma instituição para chancelar o que foi acordado fora das instituições normais, sim, esteja esta forma subjacente, está. Em rigor, se acompanhamos as declarações do presidente da Renamo, em rigor, fica a percepção de estar subjacente. Então, o que eu entendo, o que eu defendo é que estes encontros, que eu penso que vão acontecer mais, entre o presidente Nunes e o líder da Renamo, clarifiquem também essas penumbras e estes vícios, para que, no lugar de se resolver um problema, possa-se criar outro problema. E como é que seria resolver o problema? É ficar claro que a forma do Joaquim Chissano não foi uma forma ad hoc, imperativa, na maneira como aconteceu, mas não é a forma de um Estado normal. E o Estado normal será que, como foi dito, esta proposta vai ao Parlamento. Exatamente. E terá o devido tratamento no Parlamento. E o Parlamento não será um órgão do Estado que vai só chancelar. Vai ter que discutir e, de acordo com o ordenamento constitucional, seguir os procedimentos que deverão ser seguidos. Eu penso que isso é muito importante, porque isso pode agravar. Quer dizer, se não há este entendimento, e eu sinto que no líder da Renamo há uma expectativa enorme, porque ele até fala em questões temporais, e temporais curtos. Então, isso remete-me a um pensamento que ele está a pensar no formato Joaquim Chissano. Ok. Fernando, apesar de não estar muito clara esta questão das regiões autónomas e não serem juristas, dos vários debates ao longo dos últimos dias, o realce da posição da Renamo pode destacar o posicionamento do constitucionalista Gilles Stack, de que o número 4 do artigo 273 da Constituição da República abre espaço para a criação de províncias autónomas. Não pode-se criar uma região autónoma, mas a Constituição dá liberdade para criar províncias autónomas. Assim sendo, se de fato pudesse-se aplicar este artigo e se consuma a pretensão da Renamo, como é que fica a questão da unidade nacional? Bom, penso que o presidente Nunes, nas declarações que vimos aqui, foi muito claro e perentório quanto ao facto de que tudo quanto tiver que ser feito deve ser feito dentro
dos limites que são impostos pela Constituição. Portanto, se há alguma abertura que a Constituição oferece para que essas regiões autónomas ou províncias autónomas possam ser estabelecidas, penso que deve ser dentro dos limites que são estabelecidos pela Constituição. Qualquer coisa que seja feita fora da Constituição será um golpe contra a Constituição. E eu penso que quer o governo, quer a RENAM não estão interessados numa situação dessas. Mas o que fica subjacente nas declarações do presidente da RENAM é que este é um assunto fechado, que carece apenas de uma formalização. Okay. E formalização essa que, sendo submetida à Assembleia da República, a Assembleia da República, à semelhança daquilo que já aconteceu no passado, não é? A Assembleia da República apenas terá que dar o seu carimbo de aprovação e não pode haver debates e votos contra. Eu penso que esse princípio não pode prevalecer, porque senão estaríamos a incorrer naquilo que seria a bipartidarização do Estado. Quer dizer, estamos a entregar praticamente o Estado a dois partidos políticos que discutem os seus assuntos e impõem as suas vontades ao povo. Eu penso que deve-se respeitar a Constituição e, mesmo que tenha que ser alterada a Constituição, devem-se respeitar os mecanismos que a própria Constituição impõe para a sua própria alteração. Ok. Rogério, além do encontro entre Filipe Nhosse e Afonso Dhlakama, também temos encontro hoje entre Filipe Nhosse e David Simango. Como é que vê este encontro? Antes disso, eu queria só colocar um elemento que me parece também muito importante. Quando eu digo que há zonas de penumbras que este diálogo deve limpar, mesmo antes da RENAMO proceder com as propostas. Uma foi aquela que eu disse há pouco tempo, sobre a fórmula, Joaquim Chissano, a forma de diálogo, presidente Nhosse e líder da RENAMO. A segunda é, qual é a finalidade que está no pensamento do líder da RENAMO ao sugerir ou ao aceitar a sugestão de que este assunto vá ao Parlamento. Sim. Uma hipótese é que o que está na mente do líder da RENAMO é que este assunto resolve aquilo que ele considera que são as zonas onde ele ganhou. Ganhou, sim. É uma hipótese. A segunda hipótese é que o que deve ser legislado é para legislar para frente, considerando que essas eleições que aconteceram não foram eleições que tivessem como finalidade votar para regiões autónomas, sejam elas regiões, sejam elas províncias. A pergunta que é importante que seja sempre colocada é: há um entendimento comum ou não sobre a finalidade deste envio desta proposta para o Parlamento? Porque, se não houver um entendimento, há de haver uma expectativa num dos lados, segundo a qual eu mando a proposta, hipótese 1, eu espero que vá ser aprovada e eu posso, eventualmente, ficar com a tal região autónoma. Ainda não estou a discutir o conceito, se isso é bom ou se é mau. Estou apenas a ferir as hipóteses ao que está a ser dialogado. Portanto, como eu digo, eu fico feliz quando vejo este cometimento do Presidente, fico feliz quando vejo a abertura também do próprio líder da RENAMO, aceitar vir para aqui e discutir esses assuntos, mas é importante que esses assuntos sejam discutidos até a exaustão. Nós não estamos lá, eu entendo que debates desse género, para evitar mesmo ruídos e interferências, não se diga tudo cá fora, mas fazendo ilações do que nós conhecemos e temos estado a viver neste país ao longo desses anos todos, é de esperar que esses assuntos fiquem esclarecidos muito antes de haver propostas para a Assembleia da República, não. E é por isso que esta questão que estamos a levantar, por exemplo, do David Simango, o David Simango já tem uma opinião. O David Simango já diz que é preciso ouvir os moçambicanos. Sim. O presidente Nhosse, em outras palavras, já disse isso, que é preciso ouvir.
Portanto, ouvir os moçambicanos, está claro em Davis Chimango que não se refere exclusivamente ao Parlamento. Ele diz se calhar sob forma de referendo. Ok. Quer saber se o povo moçambicano de fato concorda com esta posição, com a exigência da Renamo? Sim, conheço essas pessoas, aceitam este novo ordenamento do Estado que possa ser proposto para ser discutido, à luz, por exemplo, do artigo número 292, a linha A da Constituição da República, que fala sobre a forma, dá algumas indicações, incluindo ao referendo, analisado do referendo, sobre assuntos ligados à independência, à soberania e à unidade do Estado. Mas em que molde é que seria, tendo em conta que Ilhacama está só a reivindicar nas zonas onde ganhou? Então fala de Manica, Nampula, Zambésia, isso que fala... É por isso. Ponto é que regiões autónomas, o conceito que eu tenho de uma região autónoma é uma entidade fixa, portanto, é autónoma. E tem uma organização própria, não é? Agora, não pode, essas regiões autónomas ou essas províncias autónomas não podem ser definidas em função dos resultados das últimas eleições. Okay. É isto que eu acho que não procede. Se nós queremos dizer em Moçambique, a partir de agora, todas as províncias são governadas pelos partidos que obtêm maioria nessas províncias, muito bem, mas não podemos criar regiões autónomas cuja relação está diretamente ligada aos resultados das últimas eleições. Ok. Supondo que se a pessoa levantar hipóteses de se o anteprojeto vai passar ou não, um dos aspectos que a Câmara reclama é a questão da inclusão. Será que este projeto de criação de regiões autónomas ou províncias autónomas vai responder de fato a esta necessidade de inclusão? Fernando? Bom, se vai responder ou não é muito prematuro eu antecipar-me a essa situação. O que eu penso é que não estão esgotadas as possibilidades de criar mecanismos que tornam os moçambicanos mais participativos no processo de governação, incluindo ao nível local. Okay. E se a questão das províncias, temos, por exemplo, a questão dos governadores provinciais, é um debate que tem sido feito em alguns círculos. Se nós temos uma Assembleia provincial que é eleita, não é? E essa Assembleia tem a função de fiscalizar a ação do governo provincial, não faria sentido, por exemplo, que os governadores provinciais também fossem eleitos? Okay. Há este debate. Então, se nós acharmos, como moçambicanos, não é, discutindo dentro das instituições apropriadas, chegarmos à conclusão de que este é o melhor modelo de administração do nosso país, penso que são questões que devem ser tomadas em consideração. Mas é importante sublinhar aqui a necessidade dos moçambicanos, eles próprios, pronunciarem-se, não é? Porque a soberania reside no povo e deve ser o povo a tomar este tipo de decisões. Ok. Rogério, qual é a sua percepção? Se resolve o problema da inclusão? Sim. Depende qual é. A inclusão é um conceito bastante lato. Podemos estar a falar de inclusão política como... Sim. Podemos estar a falar da inclusão política como o acesso ao poder, podemos estar a falar da inclusão na distribuição de recursos e gestão destes recursos por um determinado partido. Para mim, a questão é assim, o que eu entendo, no que agora está a acontecer, no ordenamento político e do Estado que está agora, se nós estamos a construir uma democracia que é fundada na Constituição que temos, eu sempre defendo, quem ganha as eleições deve governar. Ou seja, quem ganha as eleições deve construir o governo. Seja ele um governo nacional, seja um governo provincial, quem ganha as eleições, de acordo com o atual ordenamento, deve governar. Sim. Há formas de inclusão.
há outras formas de inclusão. Eu penso que este debate que está a acontecer ao nível do governo e da liderança da RENAMO e também com a MDM, deve discutir sem tabu esses conceitos de inclusão. A inclusão pode ser que, na ótica do que não está a ser dito, mas que é dito em surdina, é a inclusão no acesso a recursos. Porque o que dizem os partidos da oposição é que eles são excluídos no acesso aos recursos por via de serem partidos da oposição. Okay. Ou os indivíduos são excluídos do acesso ao recurso por via de serem partidos da oposição. Portanto, e os recursos, infelizmente, ainda é assim em muitos países africanos, incluindo o nosso. O acesso aos recursos é potencialmente mais favorável para quem está com o poder político. É potencialmente mais favorável para quem está com o poder político. Quem tem o poder político, normalmente, tem mais acesso aos recursos. Okay. E a sua gestão. Portanto, esse debate que não é feito em público é, na verdade, o debate que está no epicentro desses problemas todos. E foi este o debate que antecedeu as eleições, até a RENAMO se sentir fortificada do ponto de vista político e sair do debate do acesso aos recursos exclusivamente para o acesso ao poder político, que dá o acesso a recursos. Okay. Então, inclusão neste ordenamento atual, eu penso que tem que ser visto na questão de recursos, não na questão de poder político, neste ordenamento. Portanto, o que eu defendo é que neste ordenamento, quem ganha as eleições, na democracia deste ordenamento, deve governar. Deve governar. Ok. O Rogério dizia que o Liacama tem uma grande expectativa. Vejamos, caso esta proposta, este projeto de lei seja chumbado, até porque a Frelimo tem a maioria absoluta, que implicações políticas podemos ter? Bom, até porque depois dos abraços e sorrisos, o aperto de mão, o Liacama disse que o NUS pode cair. Há aqui uma não sei se ameaça é o termo apropriado, mas quando o presidente da RENAMO, o senhor Afonso Dhlakama, diz que não é para submeter a proposta e depois a maioria chumbar, porque se isso acontecer, aquelas multidões todas que vocês veem atrás de mim vão se manifestar e o presidente pode cair e ele não gostaria que o presidente... Para mim é uma ameaça. Sim. E penso que quando as pessoas estão envolvidas num processo de diálogo, deve-se evitar, digamos, colocar situações de, bom, se isto falha, vocês vão de ver o que é que eu vou fazer. Não pode ser assim. Mas está subjacente naquilo que são as afirmações do senhor Dhlakama, que ele está esperançado que esta proposta deve ser aprovada e, se não for aprovada, o país terá que enfrentar as consequências da sua não aprovação. E as consequências, pelas suas próprias palavras, são consequências de violência. Exatamente. Portanto, eu penso que não é correto colocar as coisas desta maneira, porque quando nós vamos para um processo de diálogo, devemos ir com um espírito de abertura e esperar que tudo pode acontecer, porque estamos a lidar com questões de soberania. E as questões de soberania não são alienadas, não é? O povo é soberano. O povo tem que decidir. Os 250 deputados que estão na Assembleia da República representam o povo moçambicano. E se eles, no seu melhor juízo, acharem que devem tomar uma determinada decisão, não podem ser alvos de ameaças de consequências que poderão advir da sua decisão. Ok. Rogério, é ou não um retrocesso? É assim. Foi dado... Eu penso que o líder da RENAMO deu um salto maior que o pé. Ou seja, os encontros que ele teve com os seguidores ou com as pessoas que participam nos comícios, e foi reiteradamente dito, e ele fez rondas, e não sei se continua,
a garantir que ia formar um governo, ia formar governos autónomos. Portanto, ele faz um compromisso que fica complicado. Ok. Eu compreendo, e foi um erro crasso que foi cometido, mas a pergunta é por que que não se esperou pelo diálogo? Eu compreendo que não havia fatores de confiança, e isto na ótica da RENAMO, não havia fatores de confiança suficientes que lhe levassem a acreditar que era possível dialogar com esta facilidade com o presidente E aí engendrou caminhos de pressão que poderão criar efeitos perversos, nomeadamente o facto de que, como fica agora a imagem do presidente, aliás, do líder da RENAMO, perante essas promessas que foram feitas. Sim. E isto vai gerar seguramente dilemas no líder da RENAMO. Vai gerar dilemas profundos. Por um lado, o dilema vai ser o quê? Vai ser, por um lado, o facto de que há promessas imensas e incomensuráveis que foram feitas a centenas de pessoas, a milhares de pessoas. De que, de fato, ia governar. E que, sentado para conversar, e como ambos já dizem, é a falar que a gente se entende, sentando e conversando, percebe-se que foi uma forma muito simplificada. Afinal, é preciso criar ordenamentos, é preciso olhar para a legalidade disso. É preciso discutir se isso se faz para satisfazer o que aconteceu nas eleições, evidentemente que não, ou, na minha opinião, ou vai-se fazer para legislar para frente. E como é que fica a imagem, como é que fica a cara do líder da RENAMO? Eu penso que isso vai ser problemático. Por isso é que eu digo que é preciso discutir profundamente. Este diálogo não quer dizer que deva ocorrer só ao nível dos dois, portanto, do Presidente da República e do líder da RENAMO. É preciso desdobrar, mas é preciso que esse diálogo continue a ser profundo para clarificar essas áreas cinzentas. Se essas áreas cinzentas não forem clarificadas, e já vamos na terceira área, se essas áreas cinzentas não forem clarificadas, vamos retornar ao ponto zero. E porque estamos a falar de diálogo político, referir que no centro de conferências Joaquim Chissano, o governo e a RENAMO afirmaram estar próximos do entendimento sobre o processo de despartidarização da função pública. A proposta voltou a dominar a ronda desta segunda-feira e o governo diz que só não houve acordo por causa de novas exigências trazidas pela RENAMO. O governo e a RENAMO anunciaram esta segunda-feira ter chegado a um princípio de acordo sobre a despartidarização da função pública. Os termos do documento não são revelados, mas o governo garante que dentro em breve poderá ser assinada uma declaração de princípios sobre a matéria. Houve consenso na generalidade, de parte a parte não há, digamos, reservas em relação ao produto que seria ou que será a declaração de princípios sobre a despartidarização da administração pública. Apesar das conversações diretas entre o chefe de Estado e o líder da RENAMO, os resultados continuam a não se fazer sentir na mesa do diálogo político, onde as partes continuam sem avanços sobre as questões de desmilitarização das chamadas forças residuais da RENAMO. Mas relativamente ao enquadramento e integração, ainda não conseguimos passos significativos, mas esperemos que nos próximos dias possamos avançar nesse sentido. Nesta terça-feira, o diálogo político cumpriu a ronda número 93. A equipa de observadores militares convidados para a supervisão dos acordos da cessação das hostilidades tem 2 semanas para terminar a sua missão. Apesar do acordo estar ainda longe de ser concluído, o governo e a RENAMO dão nota positiva ao trabalho realizado e já admitem prorrogar a missão. A primeira missão que a EMOCHI devia realizar, ou que está a realizar, é garantir a cessação das hostilidades militares. É do nosso conhecimento e do povo moçambicano que nunca houve situações de troca de tiros. Significa, essa parte eles garantiram, essa missão cumpriram. O que falta só faz subsequentes. É positivo e estou convencido que se dermos o passo essencial de
integração, eles farão com o profissionalismo que têm manifestado até agora. E continuamos a conversa com os nossos convidados jornalistas, são eles Fernando Gonçalves e também Rogério Stoy. Está aí o diálogo político. Fernando, qual é que pode ser o impacto dessas conversações diretas entre os dois líderes para o diálogo político que há meses está mergulhado em impasses intermináveis? Bom, não há dúvida que quando a cúpula, ao nível dos dois lados, né, se encontra, exerce uma certa pressão sobre sobre as suas equipas negociais. E eu penso que há instruções que vão ser transmitidas pelos dois líderes às suas equipas negociais, de modo a que o processo que está a decorrer no Centro de Conferência Joaquim Chissano seja acelerado, não é? E produza resultados o mais breve possível. Por aquilo que me é dado a entender, ainda há duas questões críticas que estão na mesa de negociações, ou três questões, que é a inclusão económica, a questão da despartidarização da administração pública e a questão da integração dos homens da Renamo nas Forças Armadas e na Polícia. Pelas declarações que temos vindo a acompanhar, não me parece que se esteja muito próximo da solução, não é? Porque o governo exige que a Renamo apresente a lista dos seus efetivos a serem integrados nas duas forças. A Renamo exige que se apresente primeiro um modelo, não é, de integração e parece-me que nenhuma das partes está disposta a ceder nas suas posições. A questão da despartidarização da administração pública é mais complexa do que ela parece, porque realmente não é proibir a existência de células do partido nas instituições públicas que se despartidariza a administração pública. É todo um conjunto de questões que tem mesmo a ver com o comportamento das pessoas que estão à frente dessas instituições. Mas, voltando para a sua pergunta, eu penso que o facto dos dois dirigentes, não é, ao nível do topo, se encontrarem, pode exercer alguma pressão para que as suas equipas concluam o seu trabalho o mais rápido possível. Ok, então pode ter um impacto positivo, Rogério. Quem somos nós se os dois dizem que está no bom caminho? É preciso questionar algumas coisas do ponto de vista público que nós não temos. O que é que me parece? A mim me parece que Joaquim Chissano, portanto, o diálogo da Joaquim Chissano está em banho-maria dependente de coisas em relação às quais gravita. Há de reparar que o diálogo da Joaquim Chissano, no período pré-eleitoral, ficou em banho-maria. Depois das eleições, à espera dos resultados, ficou em banho-maria. Depois, com a constituição ou não das regiões autónomas ou províncias autónomas, ficou em banho-maria. Qual é a percepção que eu tenho? A percepção que eu tenho é que o que está a acontecer na Joaquim Chissano depende de algo maior. E se esse algo maior for resolvido, poderá dar sinal para que essas coisas que estão a ser discutidas na Joaquim Chissano, a mim me parece que estejam a jusante do problema político, possam facilmente ser resolvidos. O primeiro é a geração de confiança entre o líder da Renamo e o presidente Nunes. Uma confiança suficiente que permita lançar um olhar mais descongestionado sobre os assuntos políticos maiores. Eu penso que as outras coisas poderão facilmente acontecer. É verdade que nós não temos os detalhes sobre a situação dos observadores,
Porque, vamos lá, aqui o que está-se a dizer é que, e dizia o representante, o Sr. Mapiano, dizia que, como vê, desde que os observadores estão cá, nunca mais houve um tiro. Não é, em rigor, não é absoluto que não houve um tiro porque os observadores necessariamente estão cá. Em rigor, não houve, porque há outros processos políticos pendentes e que determinaram que esses fatores fossem congelados. Okay. Portanto, eu francamente, eu acho que Joaquim Chissano é uma plataforma que depende de uma plataforma maior, de uma plataforma política maior. Se essa plataforma maior, que é o estabelecimento de confiança, o diálogo prosseguir com a eliminação dessas áreas cinzentas, eu creio que sim, Joaquim Chissano poderá, o que está a acontecer Joaquim Chissano poderá correr. Com mais dificuldades, com menor dificuldade, poderá. Resolver as questões da governação, da criação de regiões autónomas ou províncias autónomas, poderá... Não diria necessariamente resolver a questão das regiões autónomas, como eu disse, o meu colega concorda, as questões é muito mais complexa do que parece. Mas eu acho que há inteligência suficiente para que esta questão da inclusão, que não necessariamente das regiões autónomas, seja discutida. Não ao nível da governação política, porque eu já disse qual é a minha opinião sobre a governação política. Quem ganha deve governar este sistema democrático no ordenamento político que nós temos. Mas há outras formas de inclusão. Eu penso que esta inclusão econômica, esta inclusão do acesso a recursos, que vamos ter que encontrar uma fórmula sobre isso, ela vai determinar, a partir de um espectro de confiança, que muitas dessas coisas que estão acontecendo na Joaquim Chissano aconteçam. Porque é assim, eu penso que nós não podemos ter ilusões. Este país não vai ter estabilidade enquanto nós, moçambicanos, não tivermos inteligência suficiente para olharmos o problema, para olharmos a Renamo como um problema que vai obstruir a questão de estabilidade e desenvolvimento deste país. Mas é uma parte do povo moçambicano que também apoia o líder da Renamo. E uma boa parte. Sim, é por isso que estou a dizer. Este não é um problema que tem que ser visto como eles, os tipos, e ponto final. E é isso que esta atitude do presidente Nyusi dá essa janela de esperança. Porque fica, pelo menos, a percepção prática de que há um entendimento do presidente de que ele próprio, para governar, tem que olhar para o assunto da Renamo como um problema obstrutivo. Okay. Então tem que ser resolvido. E não vale a pena perder tempo, chamar nomes e tudo isso. Muitos deles não até podem ser verdadeiros. Mas o problema fica na mesma, o problema está lá. Exatamente. Eu penso que é o sentimento de que há uma abertura, não é? Não é necessariamente a resolução pontual de cada um dos problemas que a Renamo coloca. Mas o sentimento de que há abertura, de que há espaço para continuarmos a dialogar e a tratar estes assuntos, eu acho que é muito importante para inculcar no seio da Renamo a ideia de que é uma organização que é aceite e que a sua contribuição para o desenvolvimento de Moçambique é reconhecida e respeitada. Eu penso que é isso o que é preciso. Apesar desta abertura, voltamos àquela questão que dizia o Rogério, que o Lhakama fez várias promessas. Em algum momento terá que cumprir com essas promessas. Há uma abertura sim, mas há promessas que foram feitas pelo líder da Renamo. Ele fez essas promessas no contexto e fica a imagem dele que fica em causa. Eu penso que devemos entender essas promessas e todas as ameaças que foram feitas nesta digressão toda, no contexto de uma retórica política, para mostrar que, pronto, se não me dão isto, eu sou capaz de fazer isto. Mas eu não acredito que o próprio líder na Renamo acredite que seja capaz de governar alguma região deste país à força.
Isso não é possível. Iremos mergulhar num ambiente de instabilidade e a instabilidade não afeta apenas um lado, afeta também o outro lado. Muito embora o lado do governo, por causa das responsabilidades constitucionais que o governo tem, fica mais afetado numa situação de instabilidade. Mas eu não acredito que o líder da Renamo acreditasse que ele era capaz de impor as tais regiões autónomas sem qualquer acordo. Sendo essa a razão, porque ele aceitou vir para Maputo para se encontrar com o Presidente da República e encontrar uma plataforma de como é que este processo todo pode ser guiado. Em algum momento parece-me que o líder da Renamo vê-se somente na posição de oposição. O que eu queria saber é, essas exigências que a Renamo está a fazer hoje, será que fariam sentido para a mesma Renamo na posição de um partido no governo? Obviamente que não. Eu penso que bom, estamos numa contestação política, né? E eu penso que a Renamo é um partido que aspira um dia vir a governar Moçambique. Mas vai querer ele governar Moçambique um dia nas condições em que está a exigir agora? Bom, se essas condições forem criadas e ele chegar ao poder, vai ter que governar nessas condições. Mas são questões que não estão muito claras, não é? Mas eu acho que a Renamo o que está a fazer é uma reivindicação política, não é? Partilha do poder. E a partilha do poder faz-se de várias formas. Em alguns casos é só uma questão de meter alguns ministros no governo, alguns vice-ministros, e pronto, fica assim. Noutras situações, é através, por exemplo, de dizer, ok, vamos lá olhar para o mapa dos resultados eleitorais. Como é que eu fiquei nesta região? Não é? E como é que eu fiquei naquela região? E, com base nos resultados eleitorais, eu vou governar aquela região. É também uma forma de partilha do poder. Portanto, eu penso que aqui estamos perante uma situação de luta pelo poder. Ok. Voltando à questão dos observadores. A missão dos observadores militares termina daqui a 2 semanas, Rogério. Daquilo que era a sua missão, praticamente pouco se cumpriu. Será possível concluir-se o processo da implementação da cessação das hostilidades, particularmente no que diz respeito à desmilitarização da Renamo, sem a presença de observadores internacionais? Eu creio que os observadores, eu creio que vai haver um arranjo para que os observadores militares internacionais permaneçam. Porque mesmo que eles não tenham uma posição ativa, mas eles funcionam como uma força dissuasiva. Ou seja, a presença deles nos espaços onde eles estão é uma maneira, é uma ação dissuasiva, mesmo que se pretenda que haja propensão para que ocorra algum conflito material, militar neste caso. Portanto, eu penso que é de interesse do governo e seguramente é do interesse da Renamo que eles prevaleçam. Portanto, eles podem ser os invisíveis, mas na verdade eles estão presentes do ponto de vista de dissuasão. Portanto, eu penso que eles vão permanecer. Okay. Antes de irmos em intervalo, Fernando, em relação à mesma questão. Sim, eu penso que, apesar do custo que isso representa, porque o governo de Moçambique está a pagar a fatura da presença destes observadores, mas não há custo que seja superior à paz. A paz, a estabilidade do país justifica os custos que tiverem que ser arcados para suportar. E eu penso também que é do interesse de ambas as partes para que os observadores militares permaneçam. Muito embora, é preciso sublinhar isto, que aquilo que está a acontecer no terreno não esteja a acontecer necessariamente
por causa da presença dos observadores. Okay. É a vontade das duas partes em resolver os problemas que afetam o país. Essa vontade é suprema, é superior à presença dos observadores. Mas se a sua presença serve para, de quando em vez, eles poderem intervir e chamar a atenção às partes sobre alguma coisa que esteja a acontecer e que possa ser evitada, muito bem. Mas a questão fundamental para a prevalência do clima de paz e do clima de ausência de hostilidades em que estamos a viver é o compromisso das duas partes para que isso aconteça. Ok, muito obrigada.